José Essa Maria de Queiroz nasceu na Póvoa de Varzim no dia 25 de novembro de 1845 e morre em Lençóis-sur-Seine a 16 de agosto de 1900. Foi um dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi autor de romances de reconhecida importância, como Os Maias e O Crime do Padre Amaro. O primeiro é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. Hoje, vamos fazer uma pequena timeline da vida deste grande escritor. José Maria de Essa de Queiroz nasceu na Póvoa de Varzim no dia 25 de novembro de 1845 e morreu no dia 16 de agosto de 1900 na França. Com 16 anos foi para Coimbra estudar Direito e em 1871 foi um dos participantes das chamadas Conferências do Casino. Aos 20 anos conhece e apaixona-se por Dona Carolina Augusta Pereira de Essa, uma jovem de 18 anos, descendente de uma família de militares de alta patente. A família de Dona Carolina era contra esta paixão. Apesar disso, os jovens amantes mantiveram uma relação às escondidas e da sua relação proibida resultaria a gravidez de Dona Carolina, que fugiu de casa para que o filho nascesse afastado do escândalo social. A particularidade de ter sido batizado como filho natural de José Maria de Almeida de Teixeira de Queiroz e de mãe incógnita não era comum na época. Acontecia em casos similares nos registros de batismo quando a mãe da criança pertencia a estratos sociais elevados e havia a necessidade de ocultar a sua identidade por interesses da família. Foi o pai que assumiu a paternidade e a responsabilidade pelo filho. O pequeno Essa foi assim levado para a casa da sua madrinha, em Vila do Conde, onde permaneceu até aos 4 anos. Somente ao fim de 4 anos é que o jovem casal se casou, sem grande vaidade. Ao contrário do que seria de esperar, Essa de Queiroz não foi levado a viver com os pais após o matrimónio destes. A razão disto prende-se com o facto de ele ter sido concebido antes do casamento, sendo depois encarado como uma vergonha para um jovem casal recém-casado. Em consequência disso, foi levado para a casa dos avós paternos, na chamada Casa de Verdemilho, em Aradas, Aveiro, onde foi entregue aos cuidados de uma ama e onde permaneceu até aos 10 anos. Em 1855, ano em que morreu a sua avó paterna, na altura já viúva, Essa, sem avós, acaba por ir viver com os pais e os seus 4 irmãos no Porto. Poucos são vestígios de Essa de Queiroz na cidade de Aveiro em adulto, mas inclui bastantes motivos aveirenses nos seus romances, nomeadamente o Gabão de Aveiro e os Ovos Moles. A sua relação com os pais não era a melhor. Não se pode dizer normal esta relação de pai e filho. Essa tinha-se sentido até então como um filho adotivo e mesmo abandonado. As suas figuras paternais tinham sido até ali a sua ama e os seus avós paternos, e tanto de uma parte como outra nunca chegou a haver aproximação de ternura entre eles. Talvez por essa mesma razão, Essa foi internado pelos pais no Colégio da Lapa, no Porto, para aí efetuar os seus estudos secundários. E mesmo com os pais a morarem na mesma cidade, Essa optava sempre por passar as férias não com estes, mas em casa de uma tia materna, na Rua da Codefeita, ou então numa casa arrendada na Póvoa de Varzim, quando era a altura das férias de verão. Muitos defendem que esta infância desprovida de ternura e de apoio paternal influenciou a obra de Essa. Terminou os estudos no Colégio da Lapa em 1861. Tinha então 16 anos. Essa, tal como o pai, apresentou desde muito cedo um interesse pela literatura. E no meio académico encontrou muitos outros jovens intelectuais que partilhavam o mesmo interesse. Tendo entrado na carreira diplomática em 1873, foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Em 1869 e 1870, Essa de Queiroz fez uma viagem de 6 semanas ao Oriente em companhia de Dom Luís de Castro. Os anos mais produtivos da sua carreira literária foram passados em Inglaterra entre 1874 e 1878, durante os quais exerceu o cargo em Newcastle e Bristol. Escreveu então alguns dos seus trabalhos mais importantes, como A Capital, escrito numa prosa hábil, plena de realismo. O seu último livro foi A Ilustre Casa de Ramires, sobre um fidalgo do século XIX com problemas para se reconciliar com a grandeza da sua linhagem. É um romance imaginativo, entremeado com capítulos de uma aventura de vingança bruta que se passa no século XII, escrita por Gonçalo Mendes Ramires, o protagonista. Trata-se de uma novela chamada A Torre de Dom Ramires, em que os antepassados de Gonçalo são retratados como torres de honra sanguínea, que contrastam com a lassidão moral e intelectual do rapaz. Depois de entrar na carreira diplomática, os anos mais produtivos de Essa de Queiroz foram passados em Inglaterra, onde serviu como cônsul de Portugal em Newcastle e Bristol, como já foi referido. Foi em Bristol que ele escreveu aquela que é talvez a sua obra mais conhecida, Os Maias. Depois disso, Essa de Queiroz foi viver para Paris, onde escreveu O Mandarim.
Eça de Queiroz morreu em Paris a 16 de agosto de 1900, tendo tido direito a funerais nacionais. O seu corpo foi sepultado em Santa Cruz, no Douro. Depois da fuga de Maria Monfronte e o suicídio do pai, ficou entregue aos cuidados do avô Afonso da Maia. Este dá-lhe uma educação que não pôde dar ao filho Pedro, que foi educado, segundo os cânones tradicionais portugueses, por insistência da sua mãe ultracatólica. Já na Quinta do Douro, Santa Olávia, onde se refugiou com o neto, deixando ao abandono o ramalhete. Assim, educado à maneira inglesa, com formas rígidas, intensa atividade física, sem os tradicionalismos da cartilha católica que atormentaram seu pai e o próprio Eusébiozinho, representantes da educação portuguesa, Carlos vai então tornar-se um belo homem física e intelectualmente. A educação inglesa valoriza o desenvolvimento da inteligência, graças ao conhecimento experimental, o amor da virtude e da honra como convém a um cavalheiro e a um homem de bem, a ginástica, o contato direto com a natureza, o gosto pelas línguas vivas, criar a saúde, a força e os seus hábitos, fortalecer o corpo e o espírito. No entanto, este tipo de aprendizagem e educação desvaloriza o saber da cartilha e as línguas mortas, como o latim. Graças a ela, Carlos da Maia adquiriu valores de trabalho e um conhecimento experimental que o levaram a abraçar um curso de medicina e projetos de investigação. No entanto, Carlos fracassou não pela educação, mas apesar dela. Foi a sociedade que o conduziu ao fracasso, pela ausência de motivação e pela paixão romântica que o seduziu.